Boa noite a todos. Depois de uma prece tão linda, como nós ouvimos a Ana Maria falar, nosso coração se enche de novas esperanças, de muitas alegrias e de uma fé inabalável para a continuidade da nossa jornada aqui na Terra. O iniciozinho de um poema que veio pelo Chico, da autoria de Castro Alves, diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, sedentos de paz e de amor. Mas em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Ah, queridos irmãos, esses versos são longos, é uma poesia muito grande. Nós só vamos ficar por aqui para dizer que todos nós que aqui estamos, mesmo que nós não tenhamos consciência disso, rogamos muito à espiritualidade amiga que pudéssemos reencarnar. Todos nós estamos tendo uma oportunidade única de evolução. Até porque o planeta Terra, vocês sabem, ele está sofrendo uma transição planetária. Então é muito importante que nós nos demos conta de que cada dia que nasce é um momento único para nós exemplificarmos o amor. O amor fraterno, o amor que não julga, o amor por todos, a compreensão,
Porque se não for assim, nós vamos sempre ficar numa postura assim de defensiva, de desgaste e às vezes até de tristeza e depressão, porque vocês sabem e vão concordar comigo que ninguém muda ninguém. Já é difícil a gente mudar a gente, e a gente se esforça sempre por isso, mudando para melhor. Mudar o outro, mesmo filhos que nós amamos, não é? A gente muitas vezes tenta falar alguma coisa, mas cada um tem a sua personalidade própria, né? Nós geramos o bebê, mas o espírito que está ali, ele já tem uma história. Esses mistérios peregrinos, nós vimos de longe. Nós somos muito velhos no sentido espiritual, todos nós. A nossa peregrinação começou, a gente não tem nem noção, né, queridos irmãos? Então, estarmos aqui, vivenciarmos, experimentarmos a vida, é um presente de Deus, é um presente do céu. Cada um de nós foi chamado para realizar alguma coisa aqui no planeta Terra, na encarnação atual. O que nós estamos programados para realizar, ninguém poderá realizar por nós. É uma tarefa só nossa. Por isso que é importante demais nós expandirmos a nossa consciência. Fazermos com que a nossa consciência comece a abranger níveis cada vez mais altos. Quando Jesus esteve entre nós, uma das situações que mais deixavam os apóstolos, assim, inebriados de surpresa, era quando Jesus curava os chamados naquela época de endemoniados. Hoje nós chamamos obsediados, né? Então, havia ali possessões, né? Havia ali situações de obsessão gravíssimas. Vocês lembram daquela passagem que está no Evangelho, quando aquele pai fala que o filho caía muitas vezes na água, muitas vezes no fogo, e que ele tinha pedido aos apóstolos para o curarem, e eles não conseguiram curar. Então, Jesus disse para eles, né, homens de pouca fé, trazei-me cá o menino. Então, irmãos queridos, esse menino foi levado e Jesus o curou de imediato. Como explicar? Como entender? Porque nós somos, geralmente, a maioria de nós, extremamente racional, né? Eu sou bastante racional e acredito que vocês todos sejam. Uma coisa que me encantou na doutrina espírita foi justamente o bom senso, apoiada na razão, uma doutrina sólida, que enfrenta todas as épocas da existência humana sem se desmentir. É algo fantástico, é uma obra divina que veio até nós. Então, Jesus curava desta maneira, e ele, então, deixava os apóstolos totalmente surpreendidos. Eles ficavam sem palavras, porque era muito comum esses casos, né? Nós temos, claro, hoje em dia também, mas naquela época era muito mais comum. Então, Jesus precisou, com alguns dos apóstolos, ir até Cesareia de Filipe, só voltaria no dia seguinte. E Tadeu, que era um dos discípulos, não é? Foi procurado por uma família cuja tinha uma senhora na família dele que estava obsidiada gravíssima. Então levaram-na à frente de Tadeu para que ele a curasse. E ele não conseguiu. Então ele ficou assim extremamente abalado. No dia seguinte, à noitinha, essa família levou então até Jesus e ela ficou curada. Voltou totalmente à normalidade. Então, Tadeu, quando ele teve chance, ele chegou perto do mestre e perguntou para ele como que ele conseguia fazer aquilo, por que ele não ensinava aos apóstolos para fazer também aquelas curas, por que ele não passava para os apóstolos aquilo que ele sabia e que eles não conseguiam.
Então Jesus perguntou a Tadeu: Tadeu, qual é o plano mais importante da sua vida? Qual é o objetivo maior da sua vida? E Tadeu respondeu, até num momento assim extremamente espiritual, que era realizar o reino de Deus dentro dele. Então Jesus disse: faça isso e você poderá curar. É uma resposta, talvez Tadeu não tenha ficado muito satisfeito, porque na verdade ele queria, o 2 mais 2 são 4, né? Um roteiro, mas isso não existe. Você aprende, você estuda, você vai mais profundamente nos ensinamentos, mas se você não desenvolver em si mesmo uma condição, principalmente de entender que a essência divina está em todos os seres, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino hominal, principalmente do reino angelical. Não principalmente, é porque os anjos já têm consciência de Deus em si mesmos. Então, por mais que nós estudemos, por mais que nós leiamos, por mais que nós troquemos informações, esse trabalho é um trabalho único, é um trabalho nosso, pessoal. Então Jesus diz a Tadeu que quando ele ia atender alguém que estava assim, obsidiado, ele irradiava grande amor para o obsessor. Porque todos nós somos irmãos uns dos outros. E Tadeu respondeu para ele: mas então, mestre, o senhor considera esses seres do mal irmãos? O mal, ele não existe, o mal, ele não tem essência, porque Deus não criou o mal. O mal é fruto ainda da ignorância humana, do ser que ainda busca uma realização nessa horizontalidade. Mas Jesus foi muito claro: o meu reino não é deste mundo. Então, quando nós abraçamos um objetivo nobre dentro da espiritualidade superior, nós temos fundamentalmente que nos educarmos e observarmos o que nós trazemos dentro do coração, os nossos impulsos, as nossas críticas, muitas vezes veladas, que nós não dizemos, mas sentimos e pensamos. Enfim, observar realmente qual é a nossa postura interior. Se nós fizermos isso com serenidade, mas com muita clareza, nós perceberemos que pouco a pouco nós vamos nos tornando seres mais conectados com a verdade divina. Porque, em essência, todos nós temos ligação com Deus, e Deus está em todos nós, e em toda a natureza, em tudo que nos cerca. A diferença que existe é o nível de consciência dessa verdade. Em Jesus, o nível consciencial atingira a plenitude. Então, ele podia dizer claramente: eu e o Pai somos um. O Pai atua através de mim. Se não for ao Pai, eu não poderia fazer as obras que eu faço. Ou seja, tudo é Deus. Tudo é Deus. Quem tem animais domésticos em casa, cachorrinhos, gatinhos, enfim, sabe que eles têm uma expressão amorosa e uma interação com a família que é uma coisa fora do comum. A gente até se emociona. A minha filha esteve adoentada esses dias e ela tem um machinho e uma fêmea. Eles são apaixonados por ela. Então, eles ficaram junto dela até ela ficar completamente curada do mal-estar que ela estava. Então, assim, é um amor totalmente espiritual. Às vezes você vê um carrinheiro, nossos irmãos carrinheiros, aos quais devemos tanto respeito como a todos, aqueles cães que os seguem,
Não estão se importando se o carrinheiro é pobre, se ele tomou banho, se ele tem teto. Não importa. Nós somos diferentes. Nosso amor, ele acaba obedecendo a certos interesses, mesmo absurdos, mas nós temos ainda uma situação assim por dentro do coração. Então sabemos que temos a essência de Deus, mas ainda não vivenciamos em plenitude a presença dele. Então, os níveis conscienciais, cada pessoa tem um nível consciencial. Quanto mais você vai aprendendo e vivenciando, a tendência é você começar a mudar. A doutrina espírita, quando estudada e vivenciada, ela nos dá uma grande clareza para melhorar a nossa vida, principalmente interior. Então, o Deus em nós, nós sabemos que temos Deus em nós, mas nós vivenciamos isso. A nossa fé é uma fé serena, porque nós sabemos que Deus está em nós, e Ele é o poder supremo do universo. Nem sempre. Nós temos momentos de grande fragilidade, e isso faz parte da nossa trajetória. O que nós não podemos é ficar aqui embaixo. Temos novamente que puxar a nossa consciência para níveis mais altos. Há muitos anos atrás, nosso Chico ainda morava em Pedro Leopoldo, e ele estava aborrecido com ele mesmo, ele estava chateado com ele, aí sentou-se à soleira da porta da casa e começou assim, batendo no peito: eu sou um verme, eu sou um verme, eu sou um verme. E aí Emmanuel aparece para ele e diz assim: não ofenda o verme. O verme está cumprindo a sua função, oxigenando o solo. Não ofenda o verme. Gente, olha que lição. A gente não valoriza coisas que estão assim óbvias para nós. Tudo tem uma função. A natureza tem funções. Então, nós às vezes não percebemos a importância daquela função e nós desmerecemos. Então, e aí a gente vai fazer essa análise, né? O que eu fiz com a bênção do corpo que eu recebi, da família que me acolheu, da educação que eu tive e da oportunidade de estar na Terra? O que eu fiz? Então, eu posso afirmar, sem medo de exagerar, de errar, que Deus foi muito bom para mim, e eu não tenho nenhum medo de dizer para vocês que Deus é bom para todos nós. As oportunidades de crescimento, Deus deu a todos nós que aqui estamos. Eu tenho certeza disso. Se a gente for enumerar as coisas que a gente deve agradecer, elas excedem e muito as coisas que a gente quer pedir, ou que a gente se lamenta. Então, irmãos queridos, a presença de Deus em nós, a presença divina, vamos permitir que essa presença divina seja de tal forma conscientizada por nós, que ela se manifeste através das nossas mãos, através do nosso verbo, através do nosso olhar, através de tudo aquilo que nós fazemos, às vezes de uma forma tão rápida e tão linear, não nos damos conta da importância. Por exemplo, um alimento que você prepara. Às vezes a dona de casa está cansada de cozinhar para um, cozinhar para outro. É um compromisso, né, que exige bastante dedicação e até uma estrutura física para suportar. Mas assim, o alimento, como tudo, né, as mãos que o manuseiam, a irradiação de energia de quem o prepara é muito importante. Às vezes você pega uma receita que você adorou com alguém e você faz e não
fica igual. A receita não fica igual àquela que você comeu. Isso o que é? Os ingredientes estão ali, a quantidade dos ingredientes é a mesma, mas existe um algo mais. Esse algo mais, ele não existe só no preparo dos alimentos. Ele existe em tudo. Quando esse algo mais atua, por exemplo, na residência onde você vive. Quando você começa a ter consciência de que se você impregnar aquelas paredes, o teto, o piso, os móveis, os objetos, com a tua energia conectada com o divino, todo o teu lar, ele vai ficar diferente. E às vezes uma pessoa que vai visitar você diz assim: nossa, estou me sentindo tão bem aqui. Então, assim, nós como filhos de Deus que somos, que temos Deus em nós, somos co-criadores. Deus é o grande criador, nós somos co-criadores. Mas o que estamos criando? Então, essa energia, esse algo que os apóstolos não entendiam e Jesus operava de uma forma tão espontânea, esse algo também está em nós. O próprio Cristo afirmou: vós podeis fazer o que eu faço, e muito mais ainda. Deus não criou doenças. Existem doentes, é diferente. Então, é impressionante como nós temos tanta informação, principalmente hoje, né? Hoje, com a facilidade que nós temos de comunicação e de informação, e mesmo assim, parece que nós ainda ficamos muito na superfície das coisas, nós não mergulhamos. Então, assim, por exemplo, o celular, né? O celular é uma bênção. Se não fosse o celular na hora da pandemia, aquele tempo que a gente ficou em casa, enfim, muita gente trabalhou, e é uma maravilha, é uma beleza. Mas o ser humano acaba fazendo o quê? Só faz aquilo. Então, às vezes, você vê pessoas, famílias no restaurante, cada um está no seu celular. Por que será que a gente mergulha tão facilmente numa coisa que, tudo bem, a gente distrai, é interessante, e não mergulha no Deus interior? 5 minutos por dia, simplesmente para você observar a entrada e a saída do ar. A entrada e a saída do ar. Não ligue para o que a mente está mandando para você, o pensamento não para, mas fique observando. Entrada, saída. Com 5 minutos apenas por dia, você tem uma resposta maravilhosa no campo de você acalmar-se, de você diminuir uma coisa que é a doença do momento, né, chamada ansiedade. É muito importante você entrar em comunhão com você, porque se você tem Deus em você, está tudo bem. É claro que há regiões, há lugares da natureza, há momentos que são divinos, que a gente fica até extremamente emocionado. Eu me lembro das nossas viagens lá para Uberaba, em que a gente ia ver o Langerton. O Langerton era um senhor, um mulato alto, assim, que ele recebeu esse nome Langerton, que é um nome inglês, né? Mas as pessoas ali onde ele morava, de Peirópolis, não sabiam falar Langerton. Então, eles chamavam de né, que é senhor, Solange. Solange, não falavam Langerton, Solange. Então, ele ficou Solange, mas a gente o chamava de Langerton. Então, nós íamos para lá no ônibus, toda a turma que tinha viajado para Uberaba. Gente, a esposa dele e as filhas faziam um jantar para nós. Mas era uma comida tão deliciosa, porque tinha essa energia, né? Não só delas, como da natureza em torno, que era espetacular.
Aí a gente formava aquela roda, Cabete ao violão, a gente cantava. Gente, eram momentos divinos, inesquecíveis, estão arquivados na minha memória para sempre. Mas por que a gente também não traz essa maravilha toda para o aqui e agora? Este salão. Aqui nós não temos essa plantinha, né? Mas a gente não tem natureza aqui. Mas cada um de nós aqui, essa noite, é um canal divino. É uma expressão da misericórdia divina. Cada um de nós, que nos demos conta da presença de Deus em nós e em tudo que nos cerca. Quando a gente se dá conta disso, a nossa vida muda. Você pode reparar um profissional que não é apenas uma pessoa intelectualizada. É um profissional humano, um profissional que vê você não como um simples cliente ou paciente, mas como alguém que tem Deus dentro de si, mesmo que ele não tenha uma fé, mas ele sente algo diferente. É um médico diferente, é um profissional diferente, é um enfermeiro diferente, enfim. Nós necessitamos expandir isso em nós, a ternura, a condição de nós aconchegarmos, de nós nos tornarmos pessoas queridas, não porque a gente seja melhor do que ninguém, não é isso, mas que faça bem para os outros a nossa presença. Às vezes tem pessoas que a gente conhece e que, embora a gente respeite essas pessoas, quando a gente às vezes diz assim, ai meu Deus, de novo, a gente não tem assim grande satisfação, porque são pessoas difíceis mesmo, né? Eu, quando ia, há muitos anos, para a casa da minha sogra, eu orava 3 dias. Minha sogra, ela já está no mundo espiritual, se ela estiver me escutando, ela sabe que ela tinha um temperamento muito difícil. Não era só eu que me sentia assim. Todos tinham aquele medinho, né? Então, era muito engraçado. Agora, é claro, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu tivesse sido muito diferente. Mas eu tinha 20 anos. Então, é diferente. Agora, nós, todos que estamos aqui, sem exceção, se nós estamos aqui, encarnados e desencarnados, é porque nós já estamos buscando esse nosso grande eu. O nosso pequeno eu já não dá conta para nós. Eu já contei isso aqui, mas é sempre bom relembrar. Havia um grande tenor italiano chamado Enrico Caruso, que não é do meu tempo, nem do de vocês, que foi considerado o maior tenor da Itália e até da Europa e até do mundo. Quando ele foi, então, convidado a cantar no Carnegie Hall, em Nova York, e ele ficou felicíssimo, porque a carreira dele ia deslanchar. Então, ele já está no camarim do teatro, esperando para vir o rapaz chamá-lo para o palco. Aí o rapazinho chega e fala para ele assim, que dali a 15 minutos ele o estaria buscando para levá-lo ao palco, e que o Carnegie Hall estava explodindo de gente. Quando o menino sai do camarim, o nosso Enrico Caruso começa a ter espasmos na garganta e a voz dele começou a falhar. Nós diríamos que ele estava tendo um ataque de pânico. Naquele tempo não se usava esses nomes, né, essa nomenclatura. Mas ele conhecia as leis da mente, as leis do grande eu e do pequeno eu. Então ele vai para o espelho do camarim, vê a sua imagem refletida e diz: o meu pequeno eu quer me impedir de cantar, mas o meu grande eu vai cantar como nunca. E foi para o palco. Diz que foi a maior apresentação dele de todos os tempos. Então você não pode extinguir o pequeno eu. Ele está ali. O pequeno eu é egoísta, muitas vezes é ciumento, o pequeno eu é emburrado, é mal-humorado. Todos nós temos um pequeno eu.
Você só não pode deixar que ele entre no comando da tua vida. Não dá espaço para ele, senão você vai ficar numa situação bastante delicada. Então, meus amores, acho que eu já cansei vocês demais. Eu acredito que quanto mais nós tivermos consciência de quem somos realmente, mais felizes nós seremos. Nós nunca podemos nos olhar com os olhos do mundo. Nós temos que nos olhar com os olhos da alma. Os conceitos que normalmente temos são todos eles embasados neste mundo. Mas Jesus foi muito claro: o meu reino não é deste mundo. Então nós precisamos nos olhar e olhar todos ao nosso redor com esses outros olhos, do respeito, da admiração, do encantamento. Como é bom sermos nós. Como é bom estarmos aqui e agora. Vamos usar a força da alegria, a força do otimismo, a força da fé, para que nós mantenhamos uma sintonia com aquilo que é e não aquilo que está. O que está sempre mudando, mas o que é permanece. O mundo lá fora, e vocês, tenho certeza, vocês vão concordar, dá muito valor às coisas do poder, do dinheiro, às posses. Tudo isso são oportunidades de crescimento, as pessoas que têm acesso a essas maravilhas todas, mas também são oportunidades muito importantes da pessoa desenvolver a caridade. Porque quantos têm tanto e nada fazem por quem precisa? E tantos têm tão pouco e mesmo assim sempre têm algo para dar, nem que seja uma palavra de carinho. Nós estamos sempre ricos de possibilidades. A riqueza nunca é material, a riqueza é espiritual. Então a nossa busca por essa presença divina em nós, ela é o nosso maior objetivo. Essa presença já existe, nós sabemos disso. Mas nós precisamos conscientizar-nos dessa presença. Lembrando dessa frase de Jesus que ainda agora eu disse: eu e o Pai somos um. A perfeição do Pai manifesta-se em mim, no meu corpo, na minha mente e na minha vida. Que assim seja. E cada vez mais nós sejamos felizes, não com a felicidade que o mundo dá, mas com a felicidade que o mundo não pode roubar. Um beijo no coração de todos. Vamos nos preparando para a nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz,
a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor podem abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a fé e a razão. Mas dai-nos, Senhor, a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho, aonde se deve refletir a vossa divina imagem. Que todos nós aqui nesta noite, Senhor, encarnados ou desencarnados, assim como os nossos familiares que já voltaram à verdadeira pátria, e os nossos entes queridos que estão aqui pertinho de nós, que todos recebamos, Senhor, a Tua graça, a Tua proteção, a Tua luz e a Tua perfeição. Que assim seja.